Para a nossa meditação, meus irmãos, abrindo as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, um texto bem conhecido. Na nossa igreja, nesses 24 anos, eu preguei 5 vezes nesse texto. Lucas 24, 13. Os discípulos no caminho de Emaús. O tema dessa meditação: lições no caminho de Emaús. Eu leio, os irmãos podem acompanhar. Um texto longo, por favor, acompanhem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Lições no caminho de Emaús. Vamos orar. Ó Deus, continue falando ao coração dessa igreja. Te louvamos pelos cânticos, pelas leituras, por esse tempo de celebração diante do Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já colocou pelo Espírito no coração, que o Senhor possa transmitir à igreja nesse momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você já sentiu medo? Com certeza. Qualquer pessoa aqui presente, em algum momento da vida, em alguma adversidade, em alguma circunstância, em algum momento não preparado ou esperado, pode ter sentido medo. O medo é uma experiência que traz alguns outros quesitos. O medo traz a insegurança. O medo se mistura com outros tipos de sentimentos. Se antes brotava a esperança, aparece a desconfiança. Se antes tinha a coragem, agora aparece o medo acompanhado do desânimo.
e uma palavra muito pesada, que muitas vezes acompanha os sentimentos negativos que podem aparecer sobre uma vida: a decepção. A decepção é o reconhecimento de que as coisas não aconteceram, não deram certo, fracassaram, fomos enganados, ficamos iludidos e desiludidos estamos com toda a circunstância já vivida. Decepção, uma palavra muito forte, muito pesada, muitas vezes circunstancial, presente na vida de muita gente. No caminho de Emaús, nós vamos encontrar uma caminhada, nós vamos encontrar ali gente conversando nessa caminhada até chegar numa casa onde as coisas começam a acontecer progressivamente e a mudar de uma forma poderosa. Queria destacar aqui, meus irmãos, 3 coisas bem interessantes nessas lições no caminhos de Emaús. Primeiro, a caminhada. Uma caminhada, meus irmãos, que começa depois do Calvário. Uma caminhada que começa logo após a espera da ressurreição. Uma caminhada que começa porque corações, mesmo ouvindo testemunhos de mulheres, continuaram incrédulos a duvidar, enfim, de que tinha acontecido a ressurreição. Essa caminhada simplesmente é a progressão a voltar à vida antiga, a dizer que as coisas não deram certo, a estar dizendo que simplesmente nós esperamos por 3 dias e estamos desistindo. E essa caminhada que começa, e ela é de 11 quilômetros, caminhando de Jerusalém a Emaús. 2 discípulos vão conversando pelo caminho. 2 discípulos desistentes e desistidos da vida em Cristo e com Cristo. Chegam à conclusão: é hora de caminhar, é hora de voltar, é hora de refletir e entender o que aconteceu. É hora de simplesmente retornar à vida. Não sabemos se tinham esposas, a Bíblia não diz. Se tinham, deixaram para trás de Jerusalém. Ou se tinham, nem os acompanharam, ficando em Emaús. O fato é que eles voltam. E eu queria que vocês imaginassem nesta noite a decepção dos 2. Gente decepcionada, conversando com gente decepcionada, é uma desgraça. Gente, meus irmãos, desiludida, conversando com desiludido, não dá nada certo. Gente, meus irmãos, olhando para a derrota, olhando para as circunstâncias, olhando para a adversidade, olhando para a coisa que não deu certo e conversando, meus irmãos, só dá problema. Estavam os 2 conversando. Você viu o que aconteceu? Saímos de Emaús, corremos atrás de Jesus, o acompanhamos, cremos nele, acreditamos nele, corremos por toda parte, o acompanhamos em muitas situações e circunstâncias, cremos enfim nele, acompanhamos todo o Calvário, vimos a judiação que eles fizeram com ele, todos os problemas que ele viveu e nós estávamos com ele. E agora? Estamos voltando. A decepção, meus irmãos, ela traz incredulidade. A decepção traz desânimo, a decepção traz medo, a decepção, meus irmãos, traz realmente julgamentos de quem críamos antes. A decepção, meus irmãos, simplesmente acontece nessa estrada de Emaús, a caminhada. Uma caminhada que vai durar quase 3 horas. Uma caminhada, meus irmãos, de 2 reclamadores, 2 desiludidos, 2 simplesmente cegos, 2 abatidos. Gente, meus irmãos, desanimada, completamente desanimada e decepcionada. Gente com a desesperança no coração, gente com a preocupação na alma, gente que simplesmente olha para o pé, para a vida, para o pó e para o desânimo. Essa é a caminhada de 2 homens. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios ou 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, como já dissemos, né? Dor, julgamento, situações de sofrimento, morte, uma trajetória horrorosa que eles presenciaram, e agora as notícias da ressurreição aconteceram, mas aquilo não muda o coração. Então, a caminhada simplesmente demonstra a derrota, o abatimento e voltar à vida antiga. Só que, nessa caminhada, acontece o encontro
E é interessante, enquanto eles discutiam, imagina gente desanimada discutindo, imagina gente da segunda divisão aí, discutindo de como vamos melhorar a nossa vida. Imagina gente aí, simplesmente olhando para o pó e para a vida, desanimadas, discutindo no caminho. Aí chega o aquecido, chega o ressurreto, chega o Filho de Deus, chega aquele que é o caminho, a verdade e a vida, chega aquele que é empolgado, chega aquele que quer testar os discípulos, chega aquele que quer conversar. E quando eu estudava esse texto mais uma vez, eu nunca coloquei essa palavra, pela primeira vez eu a escrevi, né? Aparece ali Jesus, o xereta. É o que acontece. Ele chega, começa a acompanhar ali, vai andando, eles nem conhecem. É mais um transeunte, mas é um transeunte que começa a conversar com eles. Enquanto eles conversavam e discutiam, versículo 14, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles, vai fazendo caminhada, vai conversando. No início provavelmente ficou ouvindo, né? É só reclamação, é olhar para baixo, enfim, enxergando os problemas, enxergando a derrota, enxergando a decepção do coração deles. Mas aí, esses cegos, como diz o versículo 16, não enxergam quem está do lado, não conhecem Jesus, não acordam para a vida, eles simplesmente vão viver ali uma experiência bem interessante, né? Jesus aparece do lado deles e vai perguntar: o que é isso que preocupa vocês? Versículo 17. O que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? Aí, gente, se eles já estavam tristes, desanimados, decepcionados, desiludidos, acabrunhados com a vida, derrotados com a premissa de crer no Salvador, agora, meus irmãos, a coisa piora mais um pouco ainda. Eles param entristecidos, né? Ele vai dizer: gente, quem é esse cara aí? Quem que é esse sujeito? E um homem chamado Cleopas, ele olha para aquele sujeito que aparece, que ele nem conhece ainda, e vai dizer: és o único? É você que, tendo estado em Jerusalém, porque ele está vindo na mesma caminhada, ele está indo para Emaús também, você ignora, você não viu nada, você não sabe das ocorrências, você não viu o que aconteceu em Jerusalém, você não viu o que eles fizeram com Jesus o Nazareno, vocês não enxergaram o que fizeram com aquele varão profeta. Ele era poderoso em obras, olha que eles criam nele. Jesus é o Nazareno, Jesus é o varão profeta, Jesus é aquele cara poderoso em obras e palavras. Jesus os contagiava antes. Jesus era Deus presente agindo no meio do povo, e era Deus agindo na vida deles. Você não sabe de nada. O que os sacerdotes fizeram com ele? As autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Entristecidos, meus irmãos, eles estão reagindo, respondendo a Jesus: és o único? Ignoras? Não sabe de nada? E aqui nós vemos um ponto que eu também destaco, meus irmãos, que é muito pesado, que é a reação da decepção. Alguém que já está triste, abatido, retornando, desanimado, desiludido, vencido pelas emoções negativas. Aparece, meus irmãos, mas uma palavra muito forte aqui nesse texto: ora, nós esperávamos. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A reação da decepção. Nós esperamos o Redentor, nós cremos nele, nós colocamos os nossos olhos e a nossa vida nele. Já é o terceiro dia. Algumas mulheres falaram, alguns até disseram que não acharam o corpo, mas eles não tinham visto. Eles não tinham visto nada ainda. Se a caminhada acontece, se o encontro acontece, aqui, meus irmãos, começa um diálogo. E o diálogo, meus irmãos, é a consonância da fala com os ouvidos. É a consonância, meus irmãos, de alguém que agora começa a tomar as rédeas, que é Jesus. E Jesus já chega, meus irmãos, chutando a barraca da vida desses sujeitos. E às vezes Deus tem que fazer isso com a gente. Jesus já chega e fala assim: ó, nécios, enfim, vocês são doido, vocês são louco, vocês são, enfim,
pessoas completamente desnutridas de habilidade emocional, porque tardos emocional significa lelé, passado, desinteligente. Vocês são burros, honestos, tardos de coração para crer. Vocês são incrédulos. Aquilo chamou a atenção deles. Porque gente desanimada, andando desanimado, voltando à vida antiga, e encontra um sujeito que começa a defender aquilo que eles criam antes. Vocês não viram o que os profetas disseram? Você não viu o que estava prometido acerca desse homem Jesus? Vocês não leram nada acerca de como ele viria, de como ele nasceria de mulher, de como ele padeceria, de como ele ressuscitaria, e ele vai discorrendo, meus irmãos, pelos profetas, começando em Gênesis, enfim, escrito por Moisés, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, com certeza esse texto foi lembrado, vai passando pelos profetas, com certeza por Isaías, a virgem conceberá, dará à luz um filho, enfim, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, enfim, com certeza passa por Isaías também, é aquele, meus irmãos, que surgiria, acalentaria corações, teria, meus irmãos, figura depois, uma desfigura completa na sua imagem, e ele seria reconhecido, meus irmãos, carregaria a dor, os fardos, iria para a cruz de forma célere, derramaria o seu sangue, veria o precioso fruto do seu trabalho. Eu não sei quanto tempo durou esse sermão, mas 3 horas de caminhada. Eu espero que Jesus tenha encontrado com eles logo no início, porque aí, meus irmãos, é 3 horas de cacetada na cabeça. Tem gente, meus irmãos, muitas vezes dentro da igreja, que está tão desanimado, tão decepcionado, tão desiludido, tão desacordado, tão morto, meus irmãos, tão já sepultado nos seus problemas, que não precisa mais de sermão, meus irmãos, seria sermão e cada 5 minutos choque elétrico. A gente tinha que arranjar, meus irmãos, aquele negócio que o soldado atira, para de vez em quando atirar em alguém aqui de longe, para fazer assim, acorda para a vida, acorda para a vida espiritual, acorda para a realidade da existência, acorda para esse Jesus que você diz crer, acorda para uma vida onde você começa a sair da sepultura espiritual e permite que o Espírito de Deus reaja sobre a sua vida. Jesus vai discorrendo, e deve ter sido uma aula preciosa, meus irmãos, porque ouvir Jesus era admirável, ouvir Jesus era contagiante, ouvir Jesus é mudar a vida, ouvir Jesus é aquecer o coração, como eles mesmos vão dizer, né? O coração ardeu na hora que aquele homem falava. É bonito aqui, porque eles gostaram de Jesus, né? Às vezes a gente não gosta de gente que chama a atenção da gente, mas aqui eles gostam de Jesus, eles gostam das pauladas na cabeça, eles gostam das cobranças, eles gostam dos ensinos, eles gostam dos aprendizados. Se acontece, meus irmãos, a caminhada, se acontece o encontro, se acontece o diálogo, aqui vai acontecer, meus irmãos, a mudança. Está terminando a viagem. Jesus já tinha falado que chega. Os discípulos chegam na sua casa e Jesus faz menção de passar adiante. Você encontra aí, depois de toda a surpresa dos diálogos e das pregações, da cobrança de Jesus, e versículo 28, quando se aproximava da aldeia, Jesus começou a se despedir. Trago para vocês, eu espero ter falado coisas boas para vocês ouvirem, eu espero que vocês melhorem a vida, acordem, parem de reclamar, enfim, não sei quais foram as palavras finais, mas Jesus disse, eu vou passar adiante, eu vou embora. E é bonito isso aqui, meus irmãos, porque no diálogo, Jesus os convence, Jesus é atraído para eles, mesmo que ainda eles não reconheçam Jesus, aí eles convidam Jesus para ficar, né? Eles o constrangem, eles insistem, eles persuadem com uma palavra bonita, fica conosco, fica com a gente, entra na nossa casa, já ficou tarde, o dia já declina, é ruim viajar à noite, não sabemos mais o que eles falaram aqui, e Jesus entrou para ficar com eles. Já tinha havido reações, decepções, o diálogo os convenceu pelo menos, enfim, se esse cara vai continuar pregando noite adentro, se esse cara vai continuar cobrando da gente, se ele vai continuar, enfim, queimando os nossos corações, pode entrar, nós queremos ouvir alguém que faz o coração da gente queimar. Fica conosco. Jesus entra, quem faz uma viagem dessa precisa comer, né? Tem que ter uma jantinha, tem que ter um pão, provavelmente pão
Geralmente comiam mel, algumas frutas secas. Não sabemos se tinha mais alguma coisa nessa mesa, mas o fato é que pão tem. E Jesus viciado em agradecer. Jesus que sempre toma a frente, meus irmãos, nos ensina também a orar. Jesus toma o pão, e quando ele toma o pão e parte, aí ele se denuncia, meus irmãos. Porque quando Jesus parte o pão, tem marca, enfim, tem marca de cruz, tem marca de pregos, tem marca de sacrifício, tem marca de identificação, tem marca de sangue derramado. E quando eles veem, meus irmãos, ali, não apenas o partir, mas veem as mãos de Jesus, eles o reconhecem. É bonito, meus irmãos, esse encontro aqui, né, da cegueira, da decepção, com aquele que encanta o coração, com aquele que traz febre para a vida, para aquele que traz ardor para a alma. Versículo 30. E quando aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Que coisa bonita. As escamas caem dos olhos, eles reconhecem, é o Senhor, é Jesus, é o ressurreto, é o Messias, é o Salvador, é aquele que prometeu que ressuscitaria. Aí Jesus aqui faz uma pegadinha estranha. Ele desaparece da presença deles. Jesus desaparece, meus irmãos. Para quê? Porque a gente não tem muita explicação. Mas Jesus nesse momento desaparece, porque ele já havia contagiado o coração, ele já havia quebrado aquelas vidas, ele já havia impulsionado a mudança, ele já havia deixado na vida, meus irmãos, não apenas a prática da pregação, a vida para ser retornada para diante do Senhor, mas o coração incendiou. Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras. E a refeição foi interrompida, porque na mesma hora, levantaram e voltam de novo 11 quilômetros. E alguém imagina como é que foi a volta agora? Se a caminhada da ida foi a caminhada da decepção, a caminhada da desordem das emoções, a caminhada do desânimo, a caminhada da entrega, simplesmente, e do não reconhecimento de que as coisas tinham dado certo. Depois o discurso, a cobrança, a pregação, um estrangeiro que chega e vai melhorando a vida, vai melhorando a caminhada, vai aquecendo o coração, e quando chega na casa, entra com eles, e depois que entra, na hora do partir do pão, muda a vida deles, porque eles acordam para enxergar Jesus de novo. Eles voltam, a caminhada, o encontro, o diálogo, o retorno. Olhos abertos, meus irmãos, fazem os crentes retornar. Olhos abertos para as coisas de Deus faz o coração da gente arder pelas coisas de Deus. Estar acordado, reconhecendo, crendo, vivendo a vida em Cristo, meus irmãos, tem que retornar para Jerusalém, tem que se reunir de novo com os 11, tem que dizer que nós vimos, nós cremos, nós vimos o Senhor, Ele está ressurreto, é Deus presente com a gente de novo. Eles vão dar o testemunho diante dos apóstolos. Jesus está vivo e apareceu para a gente no caminho de Emaús. Vão contar da decepção, vão contar da caminhada, vão contar das cobranças e muito mais. Vão contar de como o coração muda na hora em que se reparte o pão. Algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. A ressurreição de Jesus, com certeza para todos nós aqui, é um fato. A ressurreição, meus irmãos, de Jesus, não é um fato psicológico na minha vida, ele é teológico, mas ele muda a psicologia da minha vida. O medo, meus irmãos, ele é trabalhado para que o amor apareça e esse medo seja lançado fora, e eu seja alguém, meus irmãos, que nas mudanças que o Espírito opera, eu seja de verdade um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, e qualquer estrada que eu estiver caminhando, meus irmãos, porque tem muita gente caminhando hoje, tem muita gente percorrendo caminhos hoje, tem muita gente sofrendo hoje, tem muita gente desempregada hoje,
Tem muita gente que não sabe como pagar as contas amanhã. E nessa caminhada, nessa trajetória, que às vezes aparece o desânimo, aparece a desilusão, aparece a cobrança. Eu quero que vocês creiam. Há alguém com vocês, há alguém na vida, há alguém do lado, alguém que trabalha o temor e cria coragem no coração. Alguém que me ensina a enfrentar a vida. Alguém que, como ensinou os discípulos a enfrentarem arenas, a não terem medo de perder a vida, a serem corajosos por causa de Jesus, a esperarem confiantemente no Senhor. A vida com Jesus, meus irmãos, ela cria mudanças psicológicas na minha vida. Eu me torno mais confiante. Pode vir a adversidade, pode vir a dor, pode vir a doença. Eu sei em quem tenho crido. E creio na vida, creio na cura, creio na misericórdia dEle, mas creio na ressurreição que Ele vai me dar, meus irmãos, quando Ele me decompor, me levar para o pó, mas o Espírito Ele já levou para Ele. Eu creio nesse Jesus, meus irmãos, que se Ele não curar na terra, meus irmãos, Ele já me curou completamente para a vida eterna nos céus. Esse Jesus que é capaz de caminhar comigo, e muitas vezes não fazer exatamente o que eu quero, e responder exatamente as minhas orações, mas Ele aquece a minha vida, aquece o meu coração, faz o meu coração ferver, faz o meu coração andar com Ele. Foi isso que esse encontro fez com os discípulos no caminho de Emaús. Foi isso que esse diálogo fez com esses discípulos no caminho de Emaús. Foi isso que aquela entrada na pousada daqueles dois homens, na casa que eles moravam, fez com a vida deles. Enfim, a presença de Jesus incomodou, mudou, aqueceu. Quando reconhecido claramente, mudou completamente a vida e a mensagem do coração desses discípulos. Deixa nessa noite que olhos cegos comecem a ver de novo. Se você tem sido vencido por desânimos, Deus te convoca nessa noite a crer nele, a esperar nele, a suportar adversidades nele. Que você fuja das rotinas da incredulidade que muitas vezes chegam sobre a nossa vida. E que você jamais desista de viver Jesus, de ser convencido pelo Espírito, de sentir claramente que Ele é que me dá coragem para viver, é Ele que impregna a minha vida de autoridade espiritual para viver, meus irmãos, todos os dramas que esse planeta hoje traz sobre a minha vida. Que você tenha um coração realmente aquecido por todo aquele drama que aconteceu na cruz, pela morte expiada, pela vida entregue, pela ressurreição que nos garante vitória. Eu não sei se tem gente hoje no caminho de Emaús aqui na igreja, mas o caminho de Emaús é o caminho da desistência. O caminho do Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús é o caminho dos olhos fechados. O caminho de Emaús é o caminho dos corações decepcionados. O caminho de Emaús aqui é o caminho onde a frieza, a tristeza, o abatimento vão compondo a vida e se tornando, meus irmãos, o fato para a história. Mas é no caminho de Emaús que Jesus continua nos cercando. É no caminho de Emaús, meus irmãos, que Jesus continua levantando os seus filhos e os seus corações entristecidos muitas vezes. É no caminho de Emaús que você vai sentir, muitas vezes, claramente, de forma absurda, que tem algo que aquece o seu coração, a sua vida, e começa a mudar os seus pés, pés que se tornam velozes para voltar, boca que se torna empolgada para proclamar a Jesus, coração que se torna em fé, meus irmãos, para ter um impacto da ressurreição de Jesus sobre a minha vida. Não há como a gente ter na igreja hoje cristãos que parecem estar em tumbas. Anota isso hoje. Você não é cristão de tumba, você não é cristão anestesiado, você não é cristão como um cadáver completamente parado, inerte. Você é vida com Cristo, você é vida para Cristo, você é vida para glorificar o Senhor, você é vida para continuar reagindo para tudo que Deus tem sobre a sua vida. E nesta noite, quando a gente caminha aqui nas lições, na estrada de Emaús, eu convido você a continuar olhando para a sua vida e enxergando claramente que em qualquer caminho que você estiver, Jesus vai estar com você. Jesus vai estar com você. É interessante, meus irmãos, quando a gente
Começa a sentir em tudo que eu vou fazer, Jesus do lado, Jesus fazendo ferver o coração, Jesus aquecendo a vida. Há muitos anos já cantei aqui na igreja um hino que eu gosto muito, quando o cantor e autor ali vai dizer, né? Eu sei quem comigo vai, eu sei quem comigo vai, eu sei porque enquanto eu caminho com Ele, meu coração aquece, meu coração arde, eu tenho respostas, eu tenho vida, nesta noite em nome de Jesus. Se tem gente desanimada no nosso meio, peça ao Senhor, Deus fala com o meu coração, fala com a minha vida, aquece a minha alma, enriquece o meu coração com graça. Você não está sozinho, nunca mais. Anota isso, meu irmão, em nome de Jesus. Depois que você passou pela cruz do Calvário, nunca mais você está sozinho. A vida ficou dura, Jesus está com você. A vida está difícil, Jesus está com você. As horas estão transtornadas, as noites estão escuras, Jesus está com você. Muitas vezes a doença assola, chega a dor, chega as dificuldades, Jesus está do seu lado. Ele vai continuar falando a vida, aquecendo o coração, gritando na tua alma que você tem o Salvador. A gente não perde mais isso. Eu gosto muito dessa frase. Eu sei quem comigo vai. Eu não tenho nenhum caminho. Eu não tenho dia para viver mais sem Jesus. Eu não tenho uma trajetória que eu escolho, porque a trajetória é dele, para a glória dele, com ele. E você precisa crer nisso. E você não vai mais andar sozinho um dia nessa vida. Não tem caminho que você vai fazer sem que esse bendito Jesus esteja correndo com você, caminhando com você, cobrando você, gritando ao seu coração, trazendo fogo para a tua alma de novo. Que Jesus seja e continue sendo a maior paixão da sua vida, a alegria do seu coração, o renovo da tua alma e o fôlego de vida que você precisa todo dia para viver diante do Senhor nessa sociedade tão difícil. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Lições na caminhada de Emaús. A caminhada, o encontro, o diálogo, a mudança. Jesus já mudou a gente. Que Deus te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. O coral já foi embora não, né? Vamos cantar a última, aquele segundo hino. Vamos cantar esse segundo hino. A igreja fica sentada, não sai. Não vou fazer apelo para ninguém vir aqui à frente. Canta o segundo hino de novo. Vamos ouvi-lo. Deus enriqueça com graça seu coração. Que essa semana seja contagiante, maravilhosa. Que essa semana seja o tempo todo. Você possa dizer, eu sei quem comigo vai. Eu sei quem comigo vai. Nas minhas lutas, eu sei quem comigo vai. Sua presença faz arder meu coração. Depois eu oro. Deus abençoe.